40% dos adultos com 75 anos ou mais fizeram exames de rastreamento de câncer fora das idades recomendadas pelas autoridades. Isso significa que 4 em cada 10 pessoas nessa faixa etária estão fazendo exames que a ciência já provou não trazerem mais benefício. E o pior, esses mesmos exames podem estar causando danos reais, como biópsias desnecessárias, cirurgias que nunca precisariam acontecer. Você provavelmente acredita que quanto mais exames fizer, mais seguro estará. Mas a ciência revelou que isso é um dos maiores erros de saúde. E a solução começa com 3 perguntas simples que você pode fazer ao seu médico antes de qualquer exame. E ninguém nunca te contou sobre elas. Neste vídeo, você vai descobrir 5 exames comuns que pessoas acima dos 65 anos fazem de rotina, mas que podem estar fazendo mais mal do que bem. Vou mostrar o que a ciência realmente diz sobre cada um deles. E o último item dessa lista vai mudar completamente a forma como você pensa sobre check-up. E se você já tentou entender isso antes e saiu do consultório mais confuso do que entrou, fique até o final, porque vou te dar um método simples e prático. Se esse vídeo está te ajudando a entender melhor sua saúde, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com alguém da sua família ou um amigo que também precisa saber disso e me conte nos comentários. Você já fez algum exame e ficou em dúvida? Vamos começar pelo conceito que muda tudo: sobrediagnóstico. Isso significa encontrar algo que nunca causaria problema na sua vida, mas que agora vai te levar a procedimentos. Pense assim: seu corpo não é uma máquina perfeita. É um organismo vivo que muda com o tempo, e nem toda mudança precisa de intervenção médica imediata. A maioria das pessoas acredita que detectar qualquer coisa cedo é sempre melhor. Mas a ciência provou o contrário em muitos casos específicos para quem tem mais de 65 anos. Estudos mostram que em pessoas assintomáticas, rastreadas com exames de corpo inteiro, a detecção de tumor é inferior a 2%, mas o risco de falsos positivos é real. A boa notícia é que existe uma forma clara e comprovada de saber quais exames fazem sentido para você neste momento da sua vida e quais são desnecessários. Pesquisadores descobriram que o equilíbrio entre risco e benefício muda completamente com a idade. E isso significa que exames úteis aos 50 podem ser prejudiciais aos 70. E o melhor de tudo é que você pode começar hoje mesmo, com 3 perguntas simples que qualquer pessoa pode fazer ao médico antes de aceitar qualquer exame de rotina. Exame número 1. Papa Nicolau, após os 65 anos em quem já teve rastreamento prévio, adequado e sem alto risco. Este é o ponto de corte mais conhecido das diretrizes. A maioria das diretrizes médicas recomenda interromper o rastreamento de câncer de colo do útero aos 65 anos se você já fez exames regulares antes e não tem fatores de alto risco. Isso não significa que o exame é ruim. Significa que para quem já teve rastreamento adequado, continuar fazendo não traz benefício adicional e pode gerar procedimentos desnecessários. Estudos científicos mostraram que mulheres que fizeram rastreamento regular durante a vida adulta têm risco extremamente baixo de desenvolver esse tipo de câncer após os 65 anos. O problema é que muitas mulheres continuam fazendo o exame todo ano por hábito, sem saber que estão se expondo a biópsias e tratamentos por achados que nunca evoluiriam. A Associação Americana de Médicos de Família recomenda claramente que mulheres acima dos 65 anos com rastreamento prévio adequado podem parar de fazer o Papa Nicolau com segurança. Modo de uso correto. Converse com seu médico sobre seu histórico de exames anteriores. E se você fez rastreamento regular dos 21 aos 65 anos, pergunte se ainda precisa continuar. Se você teve resultados normais nos últimos 10 anos e não tem fatores de risco, como histórico de lesões graves ou imunossupressão, provavelmente não precisa mais do exame. Agora, se você nunca fez rastreamento adequado antes dos 65 anos, ou se tem fatores de alto risco como infecção por HPV de alto risco, a situação é completamente diferente. O erro comum é achar que todas as mulheres devem parar aos 65 anos, mas isso só vale para quem já teve rastreamento adequado, não para quem nunca fez ou tem risco elevado. Outro erro é continuar fazendo o exame todo ano por medo, sem conversar com o médico sobre o que realmente faz sentido para o seu caso individual neste momento da vida. Lembre-se, isso não é sobre abandonar cuidados, é sobre focar nos cuidados que realmente fazem diferença para você agora, baseado em ciência e no seu histórico pessoal de saúde. A decisão deve ser sempre compartilhada com seu médico,
levando em conta seu histórico completo, seus fatores de risco individuais e sua expectativa de vida atual e saudável. Muitas mulheres sentem alívio ao saber que podem parar com segurança, enquanto outras preferem continuar por tranquilidade pessoal, e ambas as escolhas são válidas quando bem informadas. O importante é que a decisão seja baseada em informação científica atualizada e em conversa honesta com o médico, não apenas em hábito ou medo de parar algo que sempre fez. Este é um exemplo claro de como as recomendações mudam com a idade, e como o que era importante aos 40 anos pode não ser mais necessário aos 70 anos de idade. Se você tem 65 anos ou mais, pergunte ao seu médico: com base no meu histórico de exames anteriores e nos meus fatores de risco, eu ainda preciso fazer o Papa Nicolau? Essa pergunta simples pode te poupar de procedimentos desnecessários e te ajudar a focar nos cuidados que realmente importam para a sua saúde neste momento da sua vida agora. Lembre-se sempre: parar um exame que não é mais recomendado para sua idade e situação não significa negligenciar sua saúde. Significa cuidar dela de forma mais inteligente e focada. E isso nos leva ao próximo exame da lista, que é ainda mais comum entre homens acima dos 70 anos e que gera muita confusão e ansiedade desnecessária todos os dias. Exame número 2. PSA de próstata de rotina após os 70 anos. Este é um dos exames mais controversos e mal compreendidos para homens nessa faixa etária específica. A Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos e a Associação Americana de Urologia não recomendam o rastreamento de rotina por PSA para homens com 70 anos ou mais. O motivo não é que o exame seja ruim, mas sim que ele detecta tumores que, na maioria das vezes, jamais causariam sintomas ou problemas durante a vida do homem. Estudos científicos mostraram que muitos tumores de próstata crescem tão devagar que um homem de 70 anos tem muito mais chance de morrer de outra causa do que desse câncer específico. O problema real começa quando o PSA detecta algo. Isso leva a biópsias dolorosas, cirurgias com risco de incontinência e impotência, tudo por um tumor que nunca causaria problema algum. Pesquisadores calcularam que para cada vida salva pelo rastreamento de PSA, dezenas de homens sofrem complicações graves de tratamentos que nunca precisariam ter feito na vida. Modo de uso correto. Se você tem 70 anos ou mais, converse com seu médico sobre seu risco individual antes de fazer o PSA de rotina todos os anos como sempre fez. Pergunte: com base na minha saúde geral, minha expectativa de vida e meus outros problemas de saúde, esse exame vai realmente mudar alguma coisa na minha vida agora? Se você tem expectativa de vida menor que 10 anos devido a outras condições de saúde, o rastreamento provavelmente não fará diferença positiva alguma para você neste momento. Agora, se você tem sintomas como dificuldade para urinar, dor ou sangue na urina, isso não é rastreamento, isso é investigação de sintomas e é completamente diferente e necessário. O erro comum é confundir rastreamento em pessoas saudáveis com investigação de sintomas reais. São duas situações completamente diferentes que exigem abordagens médicas totalmente distintas também. Outro erro grave é fazer o PSA todo ano por décadas sem nunca ter conversado com o médico sobre os riscos reais de sobrediagnóstico e sobretratamento para sua idade atual. Muitos homens fazem o exame achando que estão se protegendo, mas, na verdade, estão se expondo a um ciclo de ansiedade, procedimentos invasivos e tratamentos com efeitos colaterais graves e permanentes. A Associação Americana de Médicos de Família recomenda claramente que a decisão sobre o PSA após os 70 anos deve ser individualizada e compartilhada entre médico e paciente sempre. Lembre-se, isso não significa que nenhum homem acima dos 70 deve fazer o PSA. Significa que não deve ser rotina automática para todos, sem conversa sobre riscos e benefícios reais. Se você é um homem com 70 anos ou mais e tem feito PSA todo ano, pergunte ao seu médico: considerando minha saúde geral, esse exame ainda faz sentido para mim? Essa conversa pode te poupar de anos de ansiedade e de procedimentos que não agregariam nada à sua qualidade de vida ou à sua longevidade real neste momento da vida. O foco deve estar nos cuidados que realmente fazem diferença para a sua saúde agora, como controle de pressão, diabetes, atividade física e alimentação saudável todos os dias da semana. E isso nos prepara para o próximo item da lista, que envolve um exame do coração que muitas pessoas fazem todo ano achando que estão prevenindo o infarto, mas que pode ser desnecessário. Continue assistindo,
porque o próximo exame é um dos alvos principais das campanhas médicas contra exames de baixo valor em pessoas saudáveis e sem sintomas de risco cardiovascular. Exame número 3. Eletrocardiograma ou teste de esforço anual de rotina em pessoas assintomáticas e de baixo risco cardiovascular. Este é um dos exames mais pedidos desnecessariamente em check-ups anuais. A campanha Choosing Wisely, que reúne sociedades médicas do mundo todo, lista esse exame como um dos principais exemplos de cuidado de baixo valor que não traz benefício real para pessoas saudáveis. O eletrocardiograma de rotina em pessoas sem sintomas e sem fatores de risco não previne infarto, não detecta problemas futuros e não muda nada no tratamento ou nos cuidados diários. Estudos científicos mostraram que fazer eletrocardiograma ou teste de esforço todo ano em pessoas saudáveis não reduz o risco de morte cardíaca nem melhora a qualidade de vida em nada. O problema real é que esses exames geram muitos falsos positivos, ou seja, mostram alterações que parecem graves, mas que na verdade não são, levando a mais exames e procedimentos desnecessários. Pesquisadores calcularam que para cada alteração real detectada nesses exames de rotina, dezenas de pessoas saudáveis passam por cateterismo, internação e ansiedade por achados que nunca causariam problema algum. Modo de uso correto. Se você não tem sintomas como dor no peito, falta de ar ou palpitações, e não tem fatores de risco como diabetes ou pressão alta descontrolada, provavelmente não precisa desse exame. Pergunte ao seu médico: com base nos meus sintomas e nos meus fatores de risco reais, esse eletrocardiograma ou teste de esforço vai mudar alguma coisa no meu tratamento ou cuidado hoje? Se a resposta for não, se você é uma pessoa ativa, sem sintomas, com pressão e colesterol controlados, fazer o exame todo ano pode trazer mais dano do que benefício real. Agora, se você tem sintomas novos como cansaço ao subir escadas, aperto no peito ou palpitações frequentes, isso não é rastreamento, isso é investigação de sintomas, e é completamente necessário e importante. O erro comum é confundir prevenção com rastreamento desnecessário. Prevenir infarto é controlar pressão, colesterol, diabetes, parar de fumar e fazer atividade física. Não fazer eletrocardiograma todo ano sem motivo. Outro erro grave é achar que um eletrocardiograma normal te garante que você não vai ter infarto, porque o exame só mostra o que está acontecendo naquele momento, não prevê o futuro. Muitas pessoas saem do exame com resultado normal e acham que podem comer mal, não se exercitar e ignorar a pressão alta, porque o eletrocardiograma deu normal no check-up anual. A verdade é que os cuidados que realmente previnem infarto são os hábitos diários: alimentação saudável, atividade física regular, controle de pressão e colesterol. Não o eletrocardiograma de rotina anual sem sintomas. Lembre-se, isso não significa que ninguém deve fazer eletrocardiograma. Significa que não deve ser rotina automática para pessoas saudáveis, sem sintomas e sem fatores de risco cardiovascular elevado. Se você tem mais de 65 anos e faz eletrocardiograma todo ano no check-up, pergunte ao seu médico: considerando que não tenho sintomas, esse exame ainda faz sentido para mim? Essa conversa pode te poupar de exames desnecessários, de ansiedade por falsos positivos e de procedimentos invasivos que não agregariam nada à sua saúde ou qualidade de vida real agora. O foco deve estar nos cuidados que a ciência provou funcionarem: medir a pressão regularmente, controlar o açúcar no sangue, caminhar todos os dias, comer mais vegetais e menos sal diariamente. E isso nos leva ao próximo item da lista, que envolve um exame das artérias do pescoço, que muitas clínicas oferecem como parte de check-ups preventivos, mas que pode ser mais prejudicial. Continue assistindo, porque o próximo exame é especialmente importante de entender, já que ele é frequentemente vendido como forma de prevenir derrame, mas a ciência mostra o contrário para pessoas saudáveis. Exame número 4. Ultrassom de carótidas em quem não tem sintomas. Este é um exame que muitas clínicas oferecem em pacotes de check-up, mas que pode causar mais mal do que bem. A Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos recomenda contra o rastreamento de estenose carotídea assintomática na população adulta geral, com recomendação D, a mais forte contra um exame. Isso significa que a ciência provou que os danos superam os benefícios. O exame gera falsos positivos, leva a cirurgias desnecessárias e expõe pessoas saudáveis a riscos de complicações graves e permanentes.
Estudos científicos mostraram que fazer ultrassom de carótidas em pessoas sem sintomas não reduz o risco de derrame, mas aumenta o risco de procedimentos invasivos com complicações sérias e duradouras. O problema real é que o exame detecta estreitamentos nas artérias do pescoço que são comuns com a idade, mas que na maioria das vezes nunca causariam derrame ou qualquer sintoma na vida. Pesquisadores calcularam que para cada pessoa que se beneficia de uma cirurgia de carótida, dezenas sofrem complicações como derrame durante o próprio procedimento ou infecções graves pós-operatórias duradouras. Modo de uso correto. Se você não tem sintomas como perda de força em um lado do corpo, dificuldade para falar ou perda de visão temporária, provavelmente não precisa desse exame de rotina. Pergunte ao seu médico: com base nos meus sintomas e nos meus fatores de risco reais, esse ultrassom de carótidas vai mudar alguma coisa no meu tratamento ou cuidado diário agora? Se a resposta for não, se você é uma pessoa sem sintomas neurológicos, fazer o exame pode te levar a descobrir algo que nunca causaria problema, mas que agora vai gerar ansiedade e procedimentos. Agora, se você teve sintomas como fraqueza súbita em um lado do corpo, dificuldade para falar ou perda de visão temporária, isso não é rastreamento. Isso é investigação de sintomas e é completamente necessário. O erro comum é achar que o ultrassom de carótidas previne derrame, quando na verdade a prevenção real vem do controle de pressão arterial, colesterol, diabetes e de não fumar todos os dias. Outro erro grave é fazer o exame porque a clínica ofereceu no pacote de check-up, sem conversar com o médico sobre se você realmente tem indicação para fazer esse rastreamento específico agora. Muitas pessoas fazem o exame, descobrem um estreitamento leve, que é normal para a idade, e passam anos em ansiedade, ou fazem cirurgias que trazem mais risco do que benefício real. A verdade é que os cuidados que realmente previnem derrame são os hábitos diários: controlar a pressão arterial, tomar os remédios corretamente, não fumar, fazer atividade física e comer com menos sal. Lembre-se, isso não significa que ninguém deve fazer ultrassom de carótidas. Significa que não deve ser rotina automática para pessoas saudáveis, sem sintomas neurológicos e sem fatores de risco específicos elevados. Se você tem mais de 65 anos e a clínica ofereceu ultrassom de carótidas no check-up, pergunte ao seu médico: considerando que não tenho sintomas, esse exame realmente faz sentido para mim? Essa conversa pode te poupar de descobrir achados que nunca causariam problema, de anos de ansiedade desnecessária e de procedimentos invasivos com riscos reais de complicações graves e duradouras agora. O foco deve estar nos cuidados que a ciência provou funcionarem: medir a pressão em casa regularmente, tomar os remédios todos os dias, caminhar pelo menos 30 minutos por dia, sempre. E agora, chegamos ao item mais impactante desta lista: o exame que é vendido como o ápice da prevenção, mas que a ciência mostra ser potencialmente mais prejudicial do que benéfico. Continue assistindo, porque o próximo exame vai mudar completamente a forma como você pensa sobre check-up e sobre a ideia de que quanto mais exames você fizer, mais protegido você estará. Exame número 5. Tomografia de corpo inteiro em pessoas saudáveis. Este é vendido como o exame mais completo e tranquilizador, mas é exatamente o oposto do que a ciência recomenda para pessoas saudáveis. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, afirma claramente que não há dados de que o rastreamento por tomografia de corpo inteiro detecte qualquer doença cedo o suficiente para melhorar resultados. E mais, a FDA adverte que o suposto benefício pode não compensar os danos, como exposição à radiação ionizante desnecessária e falsos positivos que levam a procedimentos invasivos sem necessidade real alguma. Nenhuma grande sociedade médica do mundo recomenda o exame de corpo inteiro para pessoas assintomáticas, e isso não é por falta de tecnologia, é porque a ciência provou que ele causa mais mal. Estudos científicos mostraram que a detecção de tumor em pacientes assintomáticos rastreados com tomografia de corpo inteiro é inferior a 2%, mas o risco de falsos positivos é extremamente alto. O problema real é que o corpo humano não é perfeito. Todo mundo tem pequenas alterações, cistos, nódulos benignos que nunca causariam problema, mas que, na tomografia, aparecem como achados que geram pânico. Modo de uso correto. Se você não tem sintomas e não tem fatores de risco específicos para doenças graves, não faça tomografia de corpo inteiro como forma de check-up ou prevenção de rotina. Pergunte ao seu médico: com base nos meus sintomas reais e nos meus fatores de risco individuais,
esse exame vai mudar alguma coisa no meu tratamento ou cuidado diário neste momento da vida? Se a resposta for não, se você é uma pessoa saudável sem sintomas, fazer o exame pode te levar a descobrir dezenas de achados que nunca causariam problema, mas que agora vão gerar ansiedade. A FDA também alerta que um resultado normal pode ser incorreto, ou seja, você pode ter um problema real que o exame não detectou e sair de lá com falsa sensação de segurança total. O erro comum é achar que a tomografia de corpo inteiro te garante tranquilidade, quando, na verdade, ela pode gerar o oposto: anos de ansiedade, biópsias, cirurgias e tratamentos por achados que nunca evoluiriam. Outro erro grave é pagar caro por esse exame, achando que está investindo na sua saúde, quando, na verdade, você está se expondo à radiação equivalente a centenas de raios-x sem benefício comprovado. Muitas pessoas fazem o exame, descobrem pequenos nódulos no pulmão, no rim, no fígado, que são comuns e benignos, mas que agora vão precisar de acompanhamento, novos exames e biópsias desnecessárias. A verdade é que a tranquilidade real vem de hábitos saudáveis diários, de fazer os exames realmente recomendados para a sua idade e de conversar honestamente com seu médico sobre seus riscos individuais reais. Lembre-se, isso não significa que ninguém deve fazer tomografia. Significa que ela deve ser usada para investigar sintomas ou riscos específicos, não como rastreamento em pessoas completamente saudáveis e assintomáticas. Se você tem mais de 65 anos e está pensando em fazer tomografia de corpo inteiro, porque a clínica ofereceu, pare e pergunte ao seu médico: isso realmente faz sentido para mim? Essa conversa pode te poupar de descobrir achados que nunca causariam problema, de exposição à radiação desnecessária e de anos de ansiedade por resultados que não mudariam nada na sua vida real. O foco deve estar nos exames que a ciência provou funcionarem para sua idade: colonoscopia até os 75 anos, mamografia conforme recomendação, controle de pressão e açúcar, não em rastreamentos experimentais sem base científica. E agora que você conhece os 5 exames mais comuns que podem estar fazendo mais mal do que bem, vou te ensinar as 3 perguntas simples que você deve fazer antes de qualquer exame. Continue assistindo, porque essas 3 perguntas vão te dar o poder de tomar decisões informadas sobre sua saúde e de conversar com seu médico de igual para igual, com confiança e segurança total. Agora, vou te dar um plano de ação simples que você pode aplicar imediatamente. Primeiro, antes de fazer qualquer exame, faça 3 perguntas ao seu médico, sempre nessa ordem. Pergunta número 1. Este resultado vai mudar a minha conduta ou o meu tratamento de alguma forma concreta? Pergunta número 2. Quais são os riscos reais deste exame para minha idade e saúde? Pergunta número 3. O que acontece se eu esperar ou se eu não fizer este exame agora? Essas 3 perguntas simples vêm do modelo Choosing Wisely e te dão o poder de decisão informada. Segundo, converse com seu médico sobre seu risco individual e sua expectativa de vida, porque as diretrizes atuais são baseadas em decisão compartilhada, não apenas em idade isolada ou em protocolo fixo. Agora, atenção para o cuidado mais importante. Isso não significa abandonar os exames que continuam recomendados para sua faixa etária, como controle de pressão arterial, rastreio coloretal até os 75 anos, mamografia conforme indicação. Separar exame superutilizado de exame necessário é o que evita o risco de alguém deixar de fazer um rastreio, que realmente salvaria a vida. Então, converse sempre com seu médico antes de qualquer decisão. Imagine acordar amanhã sabendo exatamente quais cuidados realmente importam para a sua saúde agora, sem gastar tempo e dinheiro com exames que não trazem benefício, sem ansiedade desnecessária por achados que nunca causariam problema. Se este vídeo te ajudou a entender melhor sua saúde, deixe seu like agora. Compartilhe com alguém da sua família que precisa ouvir isso. E na tela, você encontra 2 vídeos recomendados para continuar cuidando da sua saúde. Lembre-se, cuidar da saúde de forma inteligente é saber o que fazer e também o que não fazer. E agora, você tem o conhecimento para tomar essas decisões com confiança e segurança. Lembre-se, cuidar da saúde de forma inteligente é saber o que fazer e também o que não fazer. E agora você tem o conhecimento para tomar essas decisões com confiança e segurança.